Salve os irmãos nessa tarde, com a paz do Senhor. Nessa tarde aqui eu quero trazer uma passagem da palavra do Senhor e que essa passagem possa estar aí abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. E nesse instante, quero aqui trazer uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e o versículo é o 13. E que essa palavra nessa tarde possa estar aí abençoando a sua vida, te fortalecendo, porque a palavra do Senhor, ela nos fortalece à medida que nós vamos meditando nela. Ela é o nosso alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. A palavra nos diz assim nessa tarde: eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais, de madrugada, foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão dos anjos que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam as suas assim a palavra aqui nos diz: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele lhe fez como quem ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já
declina o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tornando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceram. E disseram um para os outros: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levantaram-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, os que estavam com eles, os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como um deles foi conhecido no partir do pão. Meus amados, essa tarde estamos diante desta passagem. Uma passagem que nos traz esperança. É uma esperança para a igreja, é uma esperança para o povo de Deus, para aqueles que crêem em Jesus, porque a palavra aqui nos diz que Jesus, ele vive, e ele está vivo. A nossa esperança, o nosso crer é num Deus que está vivo, é um Deus que está operando sinais, maravilhas no nosso meio. A palavra do Senhor nos diz que ele está à destra de Deus, intercedendo por nós todos os dias. Então, quando nós olhamos esta passagem, ela nos dá esperança. O discípulo de Jesus, a pessoa que está na presença de Deus, ele tem que ter esperança. Porque Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. Nós não servimos um Deus qualquer, não, é um Deus que está vivo no nosso meio, é um Deus que pode nos ajudar. A palavra aqui nos diz que aqueles discípulos, naquela época, eles estavam ali, naquela esperança, andando com Jesus, Jesus operando os sinais, operando as maravilhas, e ali eles estavam levando a palavra às pessoas necessitadas, e de repente, o que aconteceu? Jesus foi entregue ao Sinédrio, e ali ele recebeu a condenação de morte, e morte de cruz. E ali nós vemos Jesus sendo crucificado, Jesus foi morto, Jesus foi sepultado. E aqui nós vemos esses dois discípulos no caminho de Emaús, dialogando entre si. A esperança é como eles disseram aqui na palavra, que a esperança deles era que Jesus remisse a Israel, mas ele foi morto.
Então a esperança daqueles discípulos estava abalada, a fé daqueles discípulos estavam abalada, porque a esperança que eles tinham em Jesus, que Jesus redimisse o seu povo, foi acabada, porque Jesus foi crucificado, foi morto, e já era o terceiro dia, ele já estava sem esperança. Eu queria dizer aos irmãos, nos dias de hoje, tem muitos que se dizem crer em Jesus, mas não está tendo esperança. A esperança destes já morreram. São muitos. Nos dias de hoje, irmãos, não basta somente falar de Jesus. Tem que crer, saber que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. A palavra nos diz que Jesus, após a sua ressurreição, Ele ficou 40 dias aqui na terra ainda. 40 dias, juntamente com seus discípulos, dando as últimas instruções, até que Ele subiu ao céu. Você que talvez está aí numa situação e não está tendo mais esperança, você que um dia aceitou Jesus, caminhou com Deus e hoje está prostrado, levanta-te e saiba que Jesus ainda vive, o nosso Redentor vive. Eu fico olhando essa expressão, quando falo o nosso Redentor vive, eu lembro de Jó, nas calamidades que ele passou, na situação que ele passou, nos embates que ele teve, quando ele perdeu família, perdeu bens, perdeu a saúde, e ele olhou para o céu e disse: o meu Redentor ainda vive. Eu quero dizer para você, meu amado, meu irmão, você que está me ouvindo neste momento, não perca a esperança, crê em Deus, crê em Jesus. Nós não servimos um Deus morto, não. É um Deus que está vivo, que está operando, que está entre nós, e a nossa fé, a nossa confiança nele tem que ser viva. E aqui, esses discípulos, eles estavam sem esperança, mas Jesus apareceu no meio deles. Jesus apareceu. Foi tanto que Jesus entrou na casa deles, comeram com eles, mostrando que a sepultura não segurou Jesus. Então nós não cremos num Deus morto, num Deus que não existe. Ele existe, está vivo, está pronto para nos ajudar, está pronto para nos abençoar, e a nossa fé precisa estar viva. O mundo em si, eles creem, mas crê num Deus morto, um Deus que não pode fazer nada, um Deus que somente na história. Nós não podemos crer num Deus de história. Jesus fez isso. Ele não fez, Ele faz nos dias de hoje.
os mesmos sinais, as mesmas maravilhas que Jesus operou no tempo dos discípulos, no tempo dos apóstolos, ele continua operando hoje, mas você precisa ter fé. A nossa fé não é em vão no Senhor. Então, o que eu vejo nos dias de hoje, a maioria dos crentes, não sei que lá, isso, sabe aquela fé tão fraca, uma falta de disposição de buscar a Deus, de colocar diante de Deus. A maioria dos crentes hoje em dia, eles falam em Jesus, mas eles buscam mais com as suas próprias forças do que na fé. E aquele que serve a Deus precisa ter fé. A fé é a certeza das coisas que esperam, é a certeza das coisas que esperam e aquilo que nós não vemos. Meus amados, vamos reanimar no Senhor, vamos buscar no Senhor, vamos crer em Jesus a cada dia e saber que Ele está vivo, Ele está intercedendo por nós em todos os momentos. Nós vemos aqui os relatos, não só desses 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, mas das mulheres que foram ao sepulcro, o próprio Simão que foi lá ver e viu somente as vestes de Jesus. E olha que Jesus deu uma exortação para eles: ó nécio de coração. Tem muitos crentes nos dias de hoje que está sendo nécio de coração, não está crendo naquilo que Jesus pode fazer na vida deles. Nós não servimos um Deus de religião, não. Jesus, Ele está fora de religião, Não, é um Deus vivo, um Deus que está operando em todos os momentos. A maioria do povo de Deus precisa despertar, precisa se levantar, porque muitos estão na sonolência e precisa despertar sua fé diante de Deus. A palavra aqui nos diz o seguinte, no versículo 24: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E Jesus lhe disse: ó nécio e tardo de coração, para que tudo que os profetas escreveram. O que Jesus falou ali com aqueles 2 discípulos? Vocês não observaram a Escritura? Os profetas falaram de mim, falaram da morte, falaram da ressurreição, e ainda eles não estavam crendo. Eu queria dizer aos amados, todos que estão me ouvindo, a palavra de Deus, ela é viva, e nós temos que crer nela. Tudo que está escrito nela é para o nosso bem. Não adianta muitas vezes eu crer em algumas coisas e outras eu não crer. Não, nós precisamos crer em toda a Escritura, aquilo que ela diz para nós a respeito de Deus, a respeito de nós. Então, nós não podemos olhar a palavra de Deus como um mero livro escrito. Não,
a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela traz transformação nas nossas vidas. Jesus exortou os discípulos: olha, estava escrito nos profetas, e Jesus começou ali a mostrar as escrituras para eles. Muitas vezes nós mostramos a escritura para as pessoas, nós pregamos a palavra de Deus, e muitos ainda, mesmo nós pregando a palavra de Deus, muitos ainda não creem. E olha que muitos estão dentro da igreja e não crê. E nós precisamos crer, porque nós somos salvos. A nossa salvação, ela vem através do nosso crer em Jesus, crer na obra redentora, crer nas promessas que Deus fez para as nossas vidas, crer na vida eterna. Então nós precisamos ter esse crer. Muitos nos dias de hoje, se você perguntar a ele dentro da igreja, se perguntar a ele sobre vida eterna, ele não sabe lhe responder. E a palavra nos diz que a escritura foi escrita para que nós venha a crer que nós temos o quê? A vida eterna. Se você perguntar para algum, ele vai dizer, perguntar a ele assim: você crê que você vai para o céu, que você vai morar com o Senhor? E ele fica duvidando ainda, porque não conhece a escritura. Jesus, ele nos garante a vida eterna, ele nos garante a ressurreição, assim como o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus naquele dia, ele vai nos ressuscitar também. Olha que coisa maravilhosa para as nossas vidas. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que tirou Jesus da sepultura, é o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar também. Mas para que isso venha acontecer, nós precisamos crer na palavra, naquilo que a palavra em si está nos dizendo. Nós precisamos crer. A nossa esperança, ela precisa estar viva. Nós não podemos, estar na sonolência. Muitos cristãos precisam despertar na presença de Deus, porque senão, quando chegar a volta de Jesus, quando Jesus manifestar nos ares, muitos vão ficar, muitos não vão subir com ele, mesmo estando dentro de uma igreja, porque não está crendo, porque não está obedecendo a palavra de Deus. Então, meus amados, a palavra de Deus é algo sério nas nossas vidas. Ser cristão é uma coisa séria diante de Deus. Não é muitas vezes brincar de ser crente, não. É levar com sinceridade as coisas do Senhor. Porque o Senhor um dia nos escolheu. Um dia o Senhor nos tirou do mundo das trevas, nos tirou do mundo da escuridão e nos colocou no reino da luz para conhecer a Ele. Não foi por acaso que o Senhor não nos chamou. Se Ele nos chamou, Ele nos deu promessa, Ele nos garantiu vida eterna, Ele nos deu a garantia de um dia nós estarmos com Ele. Então é uma coisa séria. Não, as coisas de Deus não é brincadeira. O que a palavra do Senhor nos diz? Que a porta ela é estreita
a porta da salvação, ela é estreita. O caminho largo é aquele que leva à perdição. Então nós precisamos muito buscar do Senhor e sempre pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, a minha confiança no Senhor. Que cada dia, cada irmão possa crer naquilo que o Senhor está sempre nos dizendo, e não ficar como esses discípulos aqui no caminho de Emaús. Já é o terceiro dia, e nós não esperávamos, nós espera no Senhor, As coisas de Deus não estão no passado, ela está no presente. As coisas divinas para nós estão no presente e no futuro. O passado já passou. Nós temos que ter essa esperança, meu amado. A palavra aqui, ela nos diz que nós precisamos viver o presente de olho no futuro, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, aqui nós vemos esses discípulos, nós esperávamos que ele redimisse a Israel, mas até hoje, olha a dúvida. Nós não podemos viver de dúvida. Fé é certeza, fé é convicção naquilo que Deus faz e opera em prol das nossas vidas. Então, nesta passagem, nós vemos muitas lições para as nossas vidas. E Jesus está vivo. A nossa confiança, a nossa fé. Nós servimos um Deus que está vivo, um Deus que está à destra do Pai, e Ele intercede por nós em todos os momentos. E essa fé que eu e você precisa ter no Senhor Jesus, porque Ele vive e Ele está conosco. E nessa tarde o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.